Obrigada, muito obrigada, Fernanda, por organizar isso. Durante a palestra, eu vou informar sobre a nossa profunda admiração pela importância do trabalho das associações de pais e pacientes. Então, hoje eu vou falar sobre estrofia de cloaca. E o primeiro que a gente tem que responder é o que é estrofia de cloaca. A estrofia de cloaca é um defeito da parede abdominal. É como se a parede abdominal, a barriguinha, não se formasse. Então, os pacientes têm a característica terem a onfalocele. A onfalocele seria, não sei se vocês lembram, quando o neném nasce, que a gente tem aquele cordão umbilical, então é daquela mesma consistência, cobrindo uma porção de intestino. Essa é a onfalocele. E os pacientes têm duas hemibexigas que estão separadas. Então, aqui a gente pode ver uma hemibexiga, a outra hemibexiga, e no meio dessas hemibexigas a gente tem um pedaço de intestino que está localizado. É uma malformação rara, mas é uma malformação que nós chamamos que tem uma constelação de anormalidades, não é só em um único sistema. Então, por isso, é fácil fazer o diagnóstico pré-natal. E a gente espera que cada vez mais essa malformação não seja uma surpresa durante o trabalho de parto. É claro que quando a gente conhece uma gestante e tem que dar notícia de que o seu bebê vai nascer com uma malformação tão complexa, não é um momento fácil e não existe um momento ideal para isso. Mas é melhor que ela receba essa informação, que ela possa processar, também por várias coisas. Uma, para ela poder determinar onde vai ser o nascimento desse bebê, que seja num local em que tenha infraestrutura para receber um bebê com essa complexidade. E uma vez que ela tomou essa decisão de onde ela vai ter esse bebê, ela vai conhecer a equipe de médicos que vai cuidar do bebê dela. E quando é uma coisa planejada, apesar de não ser exatamente como sonhamos, ela pode ainda desfrutar aquele momento tão importante que é o nascimento do bebê. Então, essa é uma imagem real de um feto com estrofia de cloaca. Então, é um corte sagital, então é como se a gente estivesse cortando o bebezinho no meio, e aqui a gente pode ver a onfalocele, que é essa protuberante massa saindo do abdômen. A outra parte que é fácil de ver pela pessoa fazendo a ultrassonografia é que esse bebê não vai ter bexiga, porque a bexiga está aberta. E nesse caso aqui também é comum a gente ver defeitos do tubo neural, que pode ser mielomeningocele, meningocele, dependendo, podem ser menores ou maiores. E qual é a equipe que deve tratar desse paciente? É muito importante que todos da equipe estejam envolvidos na decisão de como manejar esse paciente desde o primeiro dia. Então, no Brasil, as especialidades de cirurgia pediátrica e urologia pediátrica, às vezes, ainda são a mesma. Em outros países, são completamente diferentes, como aqui nos Estados Unidos. Então, nos lugares em que a especialidade é separada, os dois devem estar juntos para tomar decisões em como fazer as primeiras operações. Então, cirurgião pediatra, urologista pediátrico, no caso de uma bebê do sexo feminino, ginecologista, ortopedista, porque os pacientes com estrofia de cloaca, a gente tem o nosso quadril, né, que a gente chama, que é os ossos ilíacos e a sínfise púbica. Então, nos pacientes com estrofia de cloaca, a sínfise púbica está separada. Então, às vezes, o ortopedista precisa avaliar esses pacientes para ver qual vai ser o tratamento. Alguns deles podem ter uma escoliose, que também precisa ser seguido a longo prazo. O neurocirurgião, porque às vezes esses defeitos do tubo neural, eles podem vir cobertos, então eles não são uma urgência, ou pode estar exposto. Então, se nós imaginarmos que vai ter o conteúdo do líquido cefalorraquidiano vai estar sem uma proteção adequada, isso coloca em risco uma infecção grave do sistema nervoso central. Então, nesse caso, seria uma emergência para o neurocirurgião. Endocrinologista, porque a longo prazo nós vemos que esses pacientes com estrofia de cloaca têm um déficit de crescimento.
Mas se nós detectarmos a tempo, o endocrinologista pode ajudar com hormônio de crescimento para que eles atinjam uma estatura adequada. Nutricionista também por essa mesma déficit de crescimento e necessidade. Uma estomaterapeuta, porque o primeiro tratamento, como eu vou explicar, esses pacientes terão uma colostomia. Psicólogo, por quê? Porque esses pacientes vão ter várias operações, vão ter algumas dificuldades, e é importante não só para o paciente, mas também para a família. Também para a família saber como comunicar para outros membros familiares, como comunicar na escola. E o psicólogo pode ajudar nas etapas mais críticas, quando essa criança ou essa família precisar de ajuda, e assistente social. Por que também assistente social? Às vezes, o tratamento desse paciente vai ser em um hospital longe da casa ou numa família que não tem tantos recursos. E assistente social vai ter como ajudar essa família. A importância da técnica cirúrgica, nós sempre falamos no caso de malformações anorretais, e a estrofia de cloaca é uma das malformações anorretais, a mais complexa, é que os pacientes têm uma chance de ter uma operação correta. Reoperações são sempre mais difíceis e nem sempre a gente consegue devolver o prognóstico inicial do paciente. Então, é importante que o cirurgião que esteja tratando o seu bebê tenha experiência nesse tipo de malformação. E se a gente pensar que é uma malformação rara, ou seja, que nem todo cirurgião vai ter experiência com isso, nós devemos pensar que no Brasil devem criar-se centros que tratem esse tipo de malformação, porque assim o paciente vai receber um melhor tratamento. E isso significa, às vezes, se deslocar, mas o resultado a longo prazo vai ser melhor. E um erro técnico pode gerar consequências por toda a vida. Por isso, vale a pena investir na boa operação desde a primeira vez. Certo. Então, quais são as metas terapêuticas? O que a gente quer que o paciente com estrofia de cloaca alcance no futuro? Nós queremos que o paciente esteja seco para a urina, que esteja limpo na roupa interior para a matéria fecal e que seja possível função sexual e, em alguns casos, função reprodutiva. O que isso quer dizer? Que a maioria dos pacientes não vão ter controle da urina e controle da matéria fecal, como a maioria da população tem. O que a gente fala de ter controle? É sinal de que você sente, por exemplo, no caso de como fazer cocô, você sente que está vindo aquele desejo de vir, você consegue ou esperar ou ir no banheiro, você chega no banheiro a tempo, evacua e depois disso você fica limpo. Isso não acontece. A maioria dos pacientes com estrofia de cloaca, eles vão sofrer de incontinência fecal. Por quê? Porque eles nascem sem o ânus, e o ânus é uma parte importante para ter uma das características da continência, é você poder sentir a sensação de que tenho que ir ao banheiro. Esses pacientes, quando eles não têm o canal anal, eles não têm a sensação. Então, essa parte já está faltando. Além disso, muitos pacientes, por terem o defeito do tubo neural, que é a mielomeningocele ou a meningocele, eles também vão ter dificuldade na motilidade e na sensação. Então, a maioria dos pacientes sofrem de incontinência fecal. Como a bexiga, ela nasce dividida, esses pacientes também não têm uma uretra bem formada e a bexiga geralmente é muito pequena. Então, o mais comum, o cenário mais comum é que esses pacientes necessitem um aumento de bexiga para que tenham maior capacidade de armazenar a urina, e muitos deles vão acabar tendo o colo vesical fechado para que não esteja vazamento de urina, e vão ter uma maneira de se cateterizar, que é de passar um tubinho, esvaziar a bexiga e depois ficar seco. Eu vou mostrar tudo isso mais em detalhe. Mas vamos dizer, nasceu a criança. Então, primeiro, os neonatologistas vão estabilizar a criança e vão começar a fazer todas as investigações. Será que esse bebê tem uma malformação cardíaca? Vamos ver se tem alguma anomalia do tubo neural.
E então é quando o cirurgião vai ser chamado. Uma vez que o bebê está estável, então a gente vai planejar, quando possível, o fechamento da umfalocele, o fechamento da bexiga e a separação desse intestino da bexiga e utilizar todo o pedaço de intestino dentro desse trato intestinal e fazer uma colostomia terminal. Um dos erros mais comuns na estrofia de cloaca é deixarem um pedaço de intestino pegado aí na bexiga, pensando, já está lá mesmo, deixa que está perfeito para um futuro aumento de bexiga. Mas se a gente faz isso, é porque provavelmente é um urologista que está só pensando na função urinária. Mas lembra que tem que ser um manejo unificado, que a gente tem que ver e tem que ter um objetivo conjunto, todo mundo pensando que a gente quer deixar esse paciente seco e limpo. Então, é muito importante que todo o intestino esteja incorporado, porque esses pacientes, às vezes, têm um cólon muito pequeno, às vezes, têm um cólon de tamanho razoável. E esse cólon é a única possibilidade de um dia nós podermos oferecer um abaixamento da colostomia. Se nós deixarmos esse cólon na bexiga, esse paciente nunca vai poder ser oferecido a possibilidade de um abaixamento da colostomia. E quando a gente fala de distrofia de cloaca, ou em qualquer malformação anorretal, nós sempre utilizamos a palavra espectro. Espectro quer dizer que tem pacientes que nascem com uma umfalocele pequenininha, pacientes que nascem com uma umfalocele gigante, pacientes que nascem com cólon pequeno, outros com cólon normal. Então, é muito difícil a gente tentar dar uma palestra que a gente fala estrofia de cloaca, é isso. Na verdade, cada caso é um caso. Então, hoje a gente está falando de uma maneira mais genérica, né, os princípios mais importantes do manejo. Mas vamos supor que esse paciente nasceu, foi atendido por uma equipe com experiência em estrofia de cloaca, separaram o intestino, fizeram uma colostomia terminal, conseguiram fechar a bexiga só para que não tivesse o tecido da bexiga exposto, né? Então a gente fecha a bexiga para proteger, mas o paciente está incontinente, está drenando urina, o que não tem problema, porque se ele está drenando urina, significa que os rins estão protegidos. Então, nessa primeira etapa, em que a gente tem que lembrar que qualquer criança está com fralda, não faz diferença ser incontinente fecal e urinário. Todas as crianças estão de fralda, as crianças com estrofia de cloaca também vão estar de fralda. Quando a criança começa a crescer, então depois de que fez a colostomia, fechou um falocele e fechou a bexiga, podemos descansar. Temos um período de espera, porque como qualquer criança, vai estar de fralda, comendo e crescendo. Uma vez que a criança vai começar a planejar, ou os pais vão começar a planejar de mandar a criança para a escola, nessa hora que a gente vai começar a tentar determinar quais são as melhores opções para o futuro dessa criança. Tem crianças que nascem sem cólon, por exemplo. Uma criança que nasce sem colo vai ter que ter uma ileostomia, que é o intestino delgado, como um estoma permanente. Porque ileostomia a gente não tem como oferecer o abaixamento, porque esses pacientes não respondem ao manejo médico, que eu já vou explicar o que é. Agora, o paciente que tem um pouco de cólon, mesmo que seja um cólon pequeno, nós vamos oferecer o manejo médico da incontinência fecal pela colostomia. Então, o que é isso? Primeiro, a gente pede um estudo de contraste, em que o radiologista vai injetar contraste na boca da colostomia para a gente ver quanto cólon esse paciente tem. E aí, a gente vai, por tentativa e erro, encontrar um enema. Enema significa uma solução um líquido que a gente vai colocar dentro da colostomia para limpar toda a matéria fecal. Ou seja, a gente vai, aqui nessa figura, vocês podem ver uma sonda de Foley, a gente passa dentro da colostomia, injeta a solução que o médico prescrever para vocês, e aí o paciente vai ter uma evacuação explosiva, enorme, imediatamente depois desse enema, depois dessa solução, porque o objetivo dessa solução é justamente irritar um pouco esse intestino, para que ele contraia bastante e elimine
toda a matéria fecal. E o objetivo é que por 24 horas, por um dia, o paciente, depois desse enema, fique com a bolsa completamente vazia. Alguns pacientes precisam de uma medicação, que chama Imodium, para diminuir a movimentação do cólon, principalmente os pacientes que têm um cólon curto. E outros pacientes, a gente também precisa limitar um pouco a dieta, que não é fácil. Mas o que a gente tem que entender é que cada vez que a gente come, a gente tem o que a gente chama gastrocólico, o reflexo gastrocólico. Então, cada vez que a gente come, o nosso intestino tende a mover. Se a gente está comendo o dia inteiro, o paciente vai ter essa tendência a ter evacuação toda hora. Então, se a gente limita o número de refeições por 3 refeições ao dia, café da manhã, almoço e janta, a gente diminui essa chance do cólon estar sempre mandando matéria fecal para a bolsa. Alguns pacientes, a maioria dos com estrofia de cloaca, precisam dessa limitação. Por isso que a gente só oferece esse manejo geralmente a partir de 3 e 4 anos de idade, porque antes é muito difícil. Então, vamos dizer que a gente fez o manejo e o paciente ficou com a bolsa completamente limpa. Agora, a mãe e o pai já sabem que se nós baixarmos essa colostomia como um ânus, como se fosse um ânus, não é um ânus normal, e a gente faz o que a gente chama de Malone, que eu vou explicar depois o que é uma conexãozinha no umbigo, eles podem fazer essa lavagem todos os dias e a criança vai ficar limpa. Então, se tiver sucesso com essa bolsa limpa 24 horas, nós podemos, como uma opção de vida, oferecer o abaixamento da colostomia. Geralmente, essa operação aqui no nosso centro, a gente faz junto com a equipe de urologia, porque nessa mesma época eles vão determinar se o paciente precisa aumento de bexiga, Mitrofanoff, ou se precisa fechar o colo vesical. Então, a gente tenta fazer essa avaliação junto, porque vamos supor que o paciente não funcionou. Tentamos de tudo e o paciente não fica com a bolsa limpa. Isso quer dizer que esse paciente, para ele, vai ser melhor estar com uma colostomia do que oferecer o abaixamento. E aí, nesse caso, um pedaço de cólon pode ser doado para a bexiga, para o aumento de bexiga, porque não vai influenciar, já que nós não vamos fazer o abaixamento nesse paciente. O que está errado é usar cólon para a bexiga antes de decidir se esse paciente pode ou não ter um abaixamento. Ficou clara essa parte? Sim, perfeito. Então, o que é o Malone ou apendicostomia? Todos já escutaram falar do apêndice, que é o que as crianças têm, apendicite. E o que a gente faz o apêndice, ele está bem no começo do cólon. Se vocês olharem aqui, ó, nessa imagem, aqui seria o ânus, esse é um cólon de uma pessoa normal. Então, esse seria o ânus, o sigmoide, o cólon ascendente, o cólon transverso, o colo descendente, o colo transverso e o colo ascendente. Então, o apêndice, ele fica bem aqui no começo do cólon. Então, o que a gente faz com o Malone, a apendicostomia, a gente faz uma conexão do apêndice com a cicatriz umbilical, de maneira que o paciente possa passar um catéter bem fininho pelo umbigo, e aí ele pode fazer a lavagem de maneira anterógrada, que a gente chama, porque o fluido vai ser nesse sentido e vai sair pelo ânus enquanto ele estiver sentado na privada. Então, esse é o Malone. Quando, alguns casos, o urologista quer usar o apêndice para fazer o Mitrofanoff, que eu já vou explicar o que é. Então, em outros casos, o paciente teve apendicite e ressecaram o apêndice. Ou durante a cirurgia neonatal, era um cirurgião que não tinha muita experiência e achou que devia retirar o apêndice. Então, nos casos em que a gente não tem o apêndice, a gente faz um neomalone ou neoapendicostomia. E a gente usa só um pedacinho do cólon para fazer um retalho, que a gente chama, para confeccionar um apêndice. Então, aqui é só onde a gente cortaria, né? E aí vocês podem ver que aqui é o retalho que a gente fez. Aí, aquele mesmo tubinho, que é o que a gente vai usar para cateterizar todo dia, a gente coloca e
põe os pontos ao redor dele, tubularizando essa nova estrutura que vai simular um apêndice. E aí a gente conecta também na cicatriz umbilical. O que é o Mitrofanoff? Ou seja, o Malone é para o intestino e o Mitrofanoff é para a bexiga. Os dois podem ser feitos com o apêndice, os dois podem ser feitos com o intestino delgado, que aí se chama Monte Mitrofanoff, que eles pegam um pedacinho de intestino delgado e aí eles tubularizam e fazem como se fosse também imitando um apêndice, mas seria só um canal, é uma ponte entre a sua pele e a bexiga. Então, a gente faz essas operações junto, né? Então, a gente determina junto, e o paciente, na maioria dos casos, ele vai ter um Malone para cateterizar e fazer o enema, e um Mitrofanoff para cateterizar a bexiga e para esvaziar a bexiga. Certo. E por que é tão importante a associação de pais e pacientes? Como essa é uma palestra para pais e pacientes, eu só quero enfatizar isso. Por várias razões. Uma, vocês são as pessoas mais interessadas em que o tratamento seja sempre melhor. Vocês são os que estão no dia a dia, em casa, com o paciente, com o filho de vocês, ou com vocês mesmos, e vocês sabem o que é necessário, aonde estão as deficiências. Então, o poder dos pais, o poder é incrível dos pacientes de mudar para melhor as condições de tratamento dos pacientes. Como eu já falei no começo, a estrofia de cloaca é uma malformação rara. É quase inaceitável de que possa ser tratada em todos os hospitais. A gente tem que pensar que deve ter uma política, uma lei, em que a gente possa canalizar os casos para centros de referência, que tenham experiência nesses casos. E também a comunicação entre pais é muito importante, porque os pais aprendem certas coisas que os médicos não sabem, e um pai ajuda o outro. E são coisas simples, por exemplo, como dar a mesma medicação, um antibiótico que a criança tem que tomar frequentemente. E os pais têm receitas de como esconder a medicação em certos alimentos. Enfim, são coisas que os médicos não sabem e que os pais são os que sabem. A outra parte que é importantíssima é porque quando nasce um bebê com uma malformação, pelo que eu converso com as mães, é algo muito traumático, o nascimento, os primeiros dias, o medo do futuro. Então, imagina, no caso de vocês, se quando tivesse nascido seu bebê, naquele dia você tivesse falado no telefone com uma mãe: não se preocupa, eu tenho um filho assim também, olha aqui como é que ele está na universidade, está super bem, isso é o que vai passar, vai para esse lugar. Então, isso já relaxa, né? O que eu falo, quando nasce um paciente, os pais querem saber como vai ser o futuro do meu filho. Meu filho vai poder ir para a escola, meu filho vai poder trabalhar, meu filho vai poder namorar. E saber essas pequenas coisas que são parte da vida já dá uma tranquilidade imensa. Então, eu acho que cada vez mais a importância da associação de pais e pacientes e a necessidade de trabalhar junto com o médico para gerar perguntas, para gerar pesquisa, aonde nós devemos enfocar a ciência para melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Então, da minha parte, todo o meu carinho e amor pela Estrofia Vesical Brasil, porque eu acho que o papel é importantíssimo. Com certeza. Então, agora sobre o crescimento, eu já falei um pouquinho que os pacientes com estrofia de cloaca, eles precisam ser acompanhados, crescimento, porque eles têm um déficit de crescimento. Então, é importante ver um endocrinologista cedo. É importante, depois que fechou a bexiga, assegurar que os rins estão sendo bem cuidados, que o paciente não tem infecção urinária de repetição. Sobre a sexualidade. Sobre a sexualidade, é interessante a gente voltar um pouquinho no tempo. Antes, 1960, basicamente, quando um bebê nascia com estrofia de cloaca,
a decisão era sempre criar esse paciente do sexo feminino, ou seja, fazer a orquiectomia, tirar os testículos, e depois, no futuro, reconstruir uma neovagina e criar esses pacientes do sexo feminino. Essa era a conduta. E aí, o que aconteceu? Por pacientes com estrofia de cloaca, mas também por pacientes com outras doenças que tiveram mais ou menos o mesmo tratamento, finalmente a ciência chegou e aprendeu que isso era errado. Porque o que eles falam é que a gente tem um imprint no nosso cérebro e que o nosso sexo já está definido antes do nascimento. Então, não é só uma coisa de vou te criar como menina. Não é isso. A gente tem muitas coisas dentro que nos mandam ou para um lado ou para o outro. Então, hoje em dia, esse pêndulo mudou completamente. Se um bebê nasce com estrofia de cloaca, ele permanece no sexo que ele nasceu. Se é um menino, ele vai ser criado como menino. Se é uma menina, vai ser criada como menina. Então, não se faz mais nenhuma dessas operações antes. Como é a anatomia? Os pacientes do sexo masculino, geralmente, têm o testículo. As pacientes do sexo feminino têm o ovário. Em relação à genitália, os pacientes do sexo masculino, eles costumam ter 2 hemifalos, ou seja, o pênis é como se fosse um hemipênis pequeno. E as meninas costumam ter 2 hemivaginas e 2 hemiúteros, que pode ser de tamanho variado, mas é comum nós termos que usar um pedaço de intestino quase como uma ponte, porque a gente tenta trazer essas 2 vaginas juntas, mas elas ainda ficam um pouco, cada uma desviada para um lado, e a gente coloca um pedaço de intestino para chegar até o períneo. Alguns pacientes não têm esse problema, já nascem com a vagina no períneo e a gente só precisa aproximar. Então, cada caso é um caso. Certo. Em relação aos pacientes do sexo masculino, tendo testículo, eles podem ter filho, porque eles podem extrair e fazer fertilização in vitro numa mulher. Hoje em dia, o que tem preconizado é esperar até a adolescência, até quando o paciente já esteja da estatura normal, para começar a discutir a reconstrução peniana. Então, existem diferentes tipos de reconstrução peniana. E para a mulher, geralmente a gente consegue fazer quando necessário, fazer uma neovagina com um pedaço de intestino para função sexual. Em relação a quantos podem ter bebê, na verdade, ainda não existe muito esse dado na literatura, de quantos podem ter, mas acreditamos que podem. São vários fatores que influenciam como vão poder ter bebê. Um dos fatores é o número de cirurgias que tem, a função renal do paciente, são vários para a mulher, né, para poder engravidar. Mas hoje em dia é muito importante também saber que a tecnologia vai avançando, por exemplo, para pacientes com câncer hoje em dia, uma criança que tenha um câncer, já conseguimos salvar um ovário, um testículo para fertilização no futuro. Então, eu acho que a tecnologia vai conseguir avançar para que esses pacientes também possam ter esse privilégio de ser mães e pais, que é uma parte importante do ciclo, para os que queiram. Sim. E a última parte que eu queria falar é sobre a medicina de transição. A medicina também evoluiu muito, e antes os pacientes com estrofia de cloaca não sobreviviam. E hoje em dia a sobrevida é de praticamente 100%, ou seja, todos os pacientes sobrevivem. E não só sobrevivem, mas vão chegar à vida adulta e vão chegar a ser idosos. E aí a gente tem que começar a preparar quem vai receber esses pacientes depois que eles saírem dos cuidados pediátricos. E isso é uma área nova, que ainda está se desenvolvendo, porque se a gente pensar no cirurgião de adulto, por exemplo, o cirurgião coloretal de adulto, ele não está acostumado a ver malformações congênitas. Então, eles não sabem tanto sobre Malon, Mitrofanoff, aumento de bexiga, eles não sabem tanto. Então, isso é uma parte que ainda vai evoluir para que a gente possa
fazer a transição de uma maneira segura para o paciente. É a mesma coisa, a gente tem que começar por um centro de referência que seja responsável por um time, por uma equipe que receba esses pacientes com malformações complexas. A cirurgia cardíaca já está evoluindo muito nisso. Pacientes com malformação congênita cardíaca já podem fazer essa transição para o cirurgião cardíaco que já conhece as malformações. Então, agora nós temos que também seguir esse passo e preparar a nova geração de médicos que vai receber nossos pacientes adultos com alguns problemas, outros só para acompanhamento e às vezes são acompanhamentos normais da população geral, mas que vão exigir uma certa diferenciação. Por exemplo, o Papa Nicolau. O Papa Nicolau de uma paciente com estrofia de cloaca vai ser mais difícil de fazer no consultório normal, quando ela tem 2 hemivaginas que estão em sentidos opostos. Então, esse conhecimento ainda vai ter que chegar. Sim. Então, esse é o hospital onde eu trabalho, é o Children's Hospital Colorado, e aqui, um dia, espero poder receber todo mundo e ajudar todo mundo da maneira que seja possível. E esses são os nossos correios eletrônicos, né? Esse trabalho aqui é um trabalho em equipe, são vários que trabalhamos juntos, mas nós estamos aqui sempre para ajudar quem precisar da melhor maneira que nós pudermos. Então, agora eu vou parar de compartilhar a minha tela e responder qualquer pergunta. Não são poucas, né, doutora? Pronto. Pronto, isso. Fica assim. A senhora consegue se ver? Para mim, a senhora está na tela maior, eu estou na tela menor. Para mim, fica ótimo assim. Tá, para mim está ao contrário, mas está ótimo. Bom, a sua apresentação é muito completa, né? Então, tem muitas perguntas que já foram, inclusive, respondidas. O que a gente pode fazer é, se possível, dar uma retomada nos pontos para aprofundar um pouquinho mais, né? Caso tenha ficado, para quem assistir, ficar ainda algum resquício, alguma dúvida, a gente aprofunda um pouquinho. Claro. Bom, eu queria te perguntar, aprofundar um pouquinho nas 24 horas iniciais desse bebê. Na verdade, não. Na verdade, queria entender, em relação aos exames da gestação dessa mãe, quando vocês detectam que tem algo ali sugerindo uma malformação, uma atrofia de cloaca, no caso. Eu queria saber quais são os outros exames complementares que vocês solicitam para confirmar e para avaliar outras malformações associadas. Seria qual exame? Bom, primeiro, essas malformações, elas são geralmente diagnosticadas inicialmente com a ultrassonografia de rotina, né? Na ultrassonografia, geralmente no anatômico, é quando eles vão olhar tudo. E no caso de quando eles encontram uma malformação, geralmente eles indicam fazer a ressonância nuclear magnética, que aí a gente vai ter mais detalhes. Aqui também sempre fazem um ecocardiograma fetal. Então, esses são os 2 exames que se faz. Sim. Mas, geralmente, quando a gente diagnostica no pré-natal, durante o pré-natal a gente não vai fazer nada, apenas acompanhar esse bebê e assegurar que ele está crescendo bem. Uma coisa que eu não falei na palestra, mas que eu acho super importante, é os pais saberem que não foi nada que eles fizeram, porque isso é sempre uma dúvida de que as mães têm. Foi alguma coisa que eu fiz? Foi aquele remédio? Eu devia ter ido acampar? E não, essas malformações, elas acontecem e a gente não tem uma causa específica para elas. Sim, certo. E no caso, essa gestação, ela evolui igual uma gestação normal ou mais para o finalzinho dessa gestação acontece algo diferente? É um sangramento? Depende. Geralmente ela evolui normal. Alguns pacientes têm um pouquinho de parto prematuro, né? Algumas gestações. Certo. Bom, então voltando à questão das as primeiras 24 horas do bebê. Esse bebê ele é recebido, ele é imediatamente levado para a UTI, né? Para ser investigado e realizar alguns exames. E eu queria entender como é que fica a questão da amamentação, desse contato com o pai e com a mãe, nessas primeiras horas. Como é que funciona? Isso. Claro que varia de protocolo para protocolo, de hospital para hospital. Sim. Mas, certamente, esse bebê não vai poder ser alimentado ao nascer. Ele tem que ficar
sem nada para comer, e uma das coisas que eles vão avaliar, eles vão passar uma sondinha, né, da boca até o estômago, para tentar descomprimir esse intestino, e vão observar se esse bebê consegue evacuar. Às vezes o bebê começa a evacuar naquele pedaço de intestino que está em bexiga, começa a evacuar por ali. Se o paciente estiver evacuando, estiver fazendo xixi, e estiver bem, não é uma urgência operá-lo. Então, dá para esperar até as condições serem ideais. Mas, geralmente, ele fica sem comer, com um tubinho. Alguns estão entubados para respiração. A gente tem que proteger todos aqueles defeitos, porque o bebê perde calor muito rápido. Então, como tem tudo isso exposto, eles têm que proteger. Então, é comum colocarem uma bolsinha de plástico para proteger toda essa região para evitar a perda de calor. Os pais, geralmente, depende da terapia, mas a imensa maioria deixa os pais verem, terem contato com o bebê, mas nos primeiros dias é um pouco difícil. E o ideal seria que, para as mães que querem amamentar, elas comecem a tirar leite imediatamente. Tem as terapeutas, não sei como é que fala em português, de lactância, que vão ajudar nisso para já começar a guardar leite e a começar a tirar leite. E possivelmente, assim, provavelmente a amamentação ela vai ser iniciada, então, após a primeira cirurgia, é isso? Isso, exatamente. Após a primeira cirurgia. E isso, mais ou menos, são quantos dias? Vamos dizer, no melhor cenário, um bebê que nasceu super bem, a gente pode operar com 2 dias de vida, a colostomia começa a funcionar no 4º dia de vida, então no 5º dia começaria a alimentar. Mas começa pouco a pouquinho, né? Sim. E nesse momento, já é possível segurar no colo um pouquinho ou ele ainda fica em repouso? Depende de como estiver o bebê. Se o bebê não tiver entubado, eu acho que hoje em dia todo mundo tenta ao máximo dar o contato da mãe com o filho. Né? Depende de como estiver o bebê, quais forem as condições. No começo, enquanto está tudo exposto, é mais difícil. É possível tocar na mãozinha, tocar no rostinho, mas ainda não aquele peito-peito, né? Ainda não. Mas depois da operação, sim. Tá. Então, só para a gente fazer rapidamente o que foi dito antes em relação às cirurgias. Primeira cirurgia, então, é para correção, fazer a colostomia. É possível corrigir a onfalocele, fechar a onfalocele. Quando não é do tamanho, né? Pelo menos a gente diminui ela. Tem casos que a onfalocele é tão grande que a gente tem que fazer por etapas para diminuir. Mas melhor cenário, a gente consegue fechar essa onfalocele, a gente consegue separar o intestino e fazer uma colostomia terminal, e a gente consegue ou aproximar a bexiga e deixar como uma estrofia de bexiga, e aí depois de 2 meses fechar, ou a gente consegue desde o primeiro já fechar a bexiga. E o bebê vai estar incontinente, né? Mas vai estar saindo urina já com a bexiguinha fechada. Agora, então, se conseguir fechar a bexiga na primeira operação, então depois de geralmente 2 meses é quando vai fechar a bexiga. Certo. Então, depois desse período, fechou a bexiga, qual é a próxima etapa? Aí, espera. Aí é deixar o bebê crescer, alimentar, desenvolver, e a partir dos 3 anos, 4 anos, é quando a gente vai começar a planejar uma reconstrução já mais definitiva. E aí a gente vai fazer o manejo médico da incontinência, para ver se esse paciente vai responder a enemas e pode ser um candidato ao abaixamento. Vamos estudar qual é a capacidade vesical para decidir se esse paciente pode ter algum procedimento tentando diminuir eles nascem sem colo vesical, né? Então, a gente pode tentar reconstruir um colo vesical ou se o paciente vai necessitar toda a reconstrução urinária. Quando a senhora fala do rebaixamento, de baixar, tirar da colostomia e colocar no local que seria... Sim, o ânus. Entendi. Exatamente. Certo. E essas crianças, como elas nascem com o ano perfurado, sem o ânus, elas não possuem o músculo esfíncter? Não, geralmente não tem esfíncter. Entendi. Certo. Bom, nesse período, em relação ao antibiótico profilático, isso é o normal nesses primeiros meses e primeiros anos para essa criança? Cada vez mais a tendência tem sido
parar antibiótico. Então, sim. eu acho que no futuro a gente vai só observar essa criança. Geralmente, pelo intestino não precisa. Uma vez que tiver separado do trato urinário, não tem risco de infecção. A bexiga, se ela só estiver fechada, mas estiver drenando livremente urina, também o risco de infecção é muito baixo, porque a infecção geralmente ela acontece quando aquela urina fica parada dentro da bexiga. Sim, entendi. Então, acho que a tendência é cada vez mais usar menos antibiótico. É um problema mundial, né? A utilização do antibiótico sem a real necessidade, né? Porque chega ainda mais iniciando tão cedo. Você chega numa certa idade, você já está com poucas possibilidades de medicamento. Exatamente. E quando a gente faz a operação para ampliação vesical, fechamento, aí sim é que o paciente tem um risco altíssimo de infecção urinária. É mais normal fazer ter esses episódios recorrentes de infecção, que você tem um paciente que não tenha. É comum para a distrofia de cloaca, porque na distrofia vesical é comum. A gente vê que nos pacientes, nas crianças, elas voltam e estão apresentando infecção urinária. Distrofia de cloaca, imagino que seja a mesma coisa, porque... Né? Eles têm vários fatores de risco, né? É a própria estrofia da bexiga em si, que no caso da cloaca também tem estrofia da bexiga. O outro, no caso da estrofia de cloaca, é o defeito do tubo neural. Então, esses pacientes com mielomeningocele, eles têm uma bexiga que não se contrai, eles têm outros fatores que propiciam a infecção urinária. Sim. Bom, a senhora falou em relação à equipe multiprofissional, a importância sobre ela. Eu queria falar um pouquinho sobre a estomaterapeuta. Muitas famílias aqui do grupo não fazem nem ideia do que é esse profissional, né? Que é uma enfermeira especializada nos estomas, em ferida. E quando a criança e a família saem do hospital com uma colostomia, por mais que ela seja bem orientada e tudo mais, chegando em casa é muito complicado. Então, eu queria saber como é que é a experiência aí e também chamar a atenção para isso. Existe um profissional que é especialista no estômago, que vai te ajudar a escolher os melhores produtos, o que vai funcionar melhor para essas crianças, para o bebezinho, principalmente, porque a pele é muito mais sensível. Enfim, aí vocês já costumam orientar, já tem essa pessoa para ajudar nesse processo de adaptação? Claro. Bom, várias coisas. Uma, a cirurgia deve ser feita correta, porque existem estomas, as estomas terapeutas são umas santas, eu amo elas, mas tem cirurgiões que fazem uns estomas terríveis, e por mais que elas sejam muito boas, a vida delas fica difícil, e a vida do bebê e da mãe fica impossível. Né? Então, o que a gente recomenda é sempre fazer um estoma numa área livre, numa área que a pele esteja intacta. Então, por exemplo, o nosso ideal, não no caso de distrofia de cloaca, a gente tem que buscar um pouco diferente, mas num paciente com uma formação no retal, a gente fala que tem que fazer um triângulo da última costela, do umbigo e da crista ilíaca, porque aquela zona, se você faz muito perto da crista ilíaca, o bebê começa a engatinhar, a bolsa está saindo toda hora. Se você faz muito perto da costela, o bebê está respirando, a bolsa sai toda hora. Então, escolher o local adequado para fazer a colostomia ou a ileostomia é importantíssimo, e também que seja fora da pele, né? Não pode ser um estoma que esteja reto com a pele, porque fica muito difícil controlar a pele quando não está esse estoma elevado. Mas todos os nossos pacientes, quando eles acabam de ganhar uma colostomia, né, no dia que a gente faz, a nossa estomaterapeuta vai visitar, mostra diferentes produtos, tem bolsas, tem milhões de tipos diferentes, e que o que funciona para um paciente pode não funcionar para outro. Também elas sabem o cuidado da pele. Se você encontrar uma estomaterapeuta dedicada, é uma super parceira para uma mãe que está lidando com o estômago. Então, acho que é super, super importante. É verdade. E aproveitando
esse tema, eu vejo que as mães falam que tem muita dificuldade em acertar a alimentação. Na verdade, para chegar numa consistência de fezes, porque normalmente as fezes são muito amolecidas, e isso também ajuda muito a criar ali uma assadura, a tornar, né? Isso complica muito. Então, em relação à alimentação, à dieta, eu vi que a senhora falou que uma dos profissionais que eram importantes para a equipe era um nutricionista. Queria que a senhora falasse um pouquinho em relação a isso, a importância da dieta, da alimentação nessas crianças. Claro. Bom, a matéria fecal muito líquida, um dos erros da estrofia de cloaca, infelizmente, ainda comum, é o cirurgião fazer uma ileostomia. O que é ileostomia? Nós temos o intestino delgado, que é onde se absorvem todos os nutrientes, né? Que é o jejuno, o duodeno, jejunum e íleo. E a gente tem o intestino grosso, que é o cólon, que não absorve nenhum nutriente, ele só absorve água. Então, ele, tendo cólon, é que deixa a matéria fecal mais sólida. Então, como um erro comum da ileostomia, da estrofia de cloaca, é o cirurgião fazer uma ileostomia. A ileostomia, sempre, por definição, vai ser matéria fecal líquida. Então, esses pacientes, eles têm muito risco de desidratação, inclusive, de distúrbio hidroeletrolítico, porque eles perdem muitos eletrólitos pela ileostomia. Sim. No caso dos pacientes, se estiverem com ileostomia ou se tiver um cólon muito curto, como eles perdem muito sal, às vezes eles não crescem também por isso. Porque a gente chama de um portãozinho entre que é a glicose e o sal. Então, para crescer, você tem que ter um balanço adequado disso. Então, nos pacientes nossos, que por alguma razão, geralmente não são as estrofias de cloaca, mas ou se tiverem um colo curto ou se tiverem ileostomia, nós sempre dosamos sódio urinário. Porque, às vezes, esses pacientes precisam de reposição oral de sódio e quando eles começam a reposição, eles começam a crescer. Em relação à dieta, nós não limitamos a dieta. Se o paciente tiver todo o intestino, ele deve ter a dieta normal, como qualquer bebê. E o pediatra vai ter que seguir que ele esteja seguindo essa curva de crescimento. Isso é o mais importante. Mas, teoricamente, não deve haver limitação na dieta, sempre quando o paciente tiver todo o intestino normal. Tem pacientes que, às vezes, perdem uma porção de intestino durante a operação, aí são casos especiais. Sim. Uma das grandes reclamações é realmente essa dificuldade de ganho de peso, né? As crianças são sempre menores, mais magrinhas, e as mães costumam reclamar muito disso. Então, pode estar aí uma justificativa para isso. Uma justificativa é o paciente com ileostomia. Então, tem que dosar o sódio urinário, pede para elas anotarem, falar para o médico dosar o sódio urinário, se for menos de 40, tem que repor com oral. Outro fator também é, às vezes, a função renal. Se o paciente não tiver função renal normal, esse paciente também vai ter dificuldade de crescimento, esse paciente precisa caloria extra, por isso tem que ser acompanhado e todos os sistemas vistos. Sim, nesse caso especificamente, nutricionista, endocrinologista, e acompanhar a questão do sódio, a marcação do sódio, para ver se está com a faixa correta. Exatamente. E o endocrinologista é muito importante porque ele vai determinar quando é hora de começar a dar hormônio de crescimento, que a maioria desses pacientes vão precisar. É mesmo. Isso é durante um período. Depois eles atingem o tamanho ideal da faixa etária. É uma janela de oportunidade, né? Que é aquela fase em que você pode intervir. Então, se o paciente já passou pela puberdade, já não serve mais. Eu ia comentar isso, de que você tem que utilizar aquilo naquele momento. Passou aquele período, já não tem eficácia, né? O tratamento. Entendi. Bom, deixa eu seguir aqui minha ganho de peso. Uma coisa importante. Aqui no Brasil, a gente também tem muita dificuldade em ter segurança de fazer todas as vacinas nessas crianças. Existe aqui a vacina de rotavírus, que a gente, lendo, buscando algumas informações, às vezes a gente lê uma preocupação em relação a dar algum problema nessa vacina especificamente.
Como é que vocês costumam orientar em relação à vacinação? Nós orientamos tomar todas as vacinas, não atrasar vacinas, elas são importantíssimas, provado que salvam vidas. Então, acho que todos devem tomar vacina e não atrasar a vacina. Mas a senhora sabe dizer o porquê que existe essa como é que eu posso dizer? Essa preocupação, que em algumas literaturas eles falam que talvez possa dar... É por quê? Por causa da malformação do intestino, de gerar uma diarreia? Eu não sei. Seria? Eu não sei, eu confesso que nunca ouvi falar. Então, nunca ouvi falar. Então, não posso imaginar porque teria uma contraindicação. Certo, entendi. Vamos lá. Então, vamos entrar numa parte que talvez seja a parte que as mães estejam mais na expectativa de entender um pouquinho mais. Em relação à fisioterapia pélvica para esses pacientes, em algum paciente existe aplicabilidade na fisioterapia pélvica? Ajuda, no caso, na atividade cloaca? Claro. Esses pacientes, quando eles têm incontinência, a fisioterapia pode ensinar a tentar usar mais o músculo glúteo, por exemplo, ou o abdominal, mas eles não conseguem fazer a diferença entre um paciente limpo na roupa interior ou sujo com matéria fecal. Então, acaba que é um investimento muito grande da família, do paciente, do fisioterapeuta, que são profissionais maravilhosos, mas os resultados não são o que a gente queria, que é um paciente limpo. Resolvido, então, o problema resolvido, né? Exatamente. Então, eu acho que o mais importante é um manejo médico adequado da incontinência, e com isso a gente consegue deixar o paciente limpo. Certo. E aí, eu queria passar por isso para chegar no ponto. Atualmente, então, pelo que eu entendi, a gente tem 3 possibilidades dentro de resolução da incontinência fecal para essas crianças. Uma, e pelo que eu entendi, são pouquíssimos casos, essa pessoa desenvolver e conseguir chegar numa incontinência fecal por conseguir segurar através do ânus. Ter ali uma... né? Isso seria quanto, assim? Muito pouco. Raríssimo, raríssimo. Acho que isso deve ser 5% ou menos dos casos. E são os pacientes que têm o cólon completo, que eles nascem com o cólon completo, que é raro na estrutura de cloaca. Quando a gente pensa em incontinência, a gente só pensa no ânus, a gente só pensa na porta. Mas, na verdade, é mais que isso. É a sensação, que é ter um ânus ou não ter, né? O ânus que a gente faz não provê essa sensação. A motilidade do intestino é muito importante também. E o paciente que tem um colo muito curto, essa motilidade não é suficiente para ele funcionar como tendo controle das evacuações. Então, é raríssimo, existem pacientes, mas é raro. Certo. E nessas etapas cirúrgicas, vocês tentam... existe alguma técnica que vocês tentam fazer, digamos, um esfíncter artificial, digamos assim, vocês tentam mexer ali dessa saída? Nós não recomendamos, justamente porque seria só a porta. Mas, por exemplo, pacientes normais, né? Se eu falar agora para você, Fernanda, vai no banheiro e faz cocô. Muito pouca gente vai conseguir, porque não é assim, não é uma coisa... a gente precisa de que tenha essa contratilidade, né? Então, se você colocar um esfíncter artificial, o que você vai fazer? Você vai fechar a porta, mas quando você abrir, o paciente não vai evacuar. Então, o paciente vai precisar de um enema para poder evacuar. E se com o enema eu mantenho ele completamente limpo, então para que eu preciso da porta, né? E existem várias complicações dos esfíncteres artificiais, que não são poucas. Então, a gente não recomenda. Certo. Bom, então vamos lá. São 3 possibilidades. Essa possibilidade, se conseguir uma incontinência fecal através do ânus, a continência através... continência. Isso. Assim, que raríssimo acontecer. A outra possibilidade a pessoa já está adaptada à utilização da bolsa de colostomia, ou a ficar com a colostomia. Para sempre, certo?
E a outra possibilidade, que eu fiquei muito curiosa a respeito, gostaria que você explicasse isso, que eu acho que é bem importante, é o Enema, o programa que vocês fazem do Enema. Eu, particularmente, estudei um pouquinho a respeito disso essas últimas semanas, eu conversei muito com algumas famílias, e eu não ouvi em nenhum momento ser falado sobre isso. Uhum. Talvez por uma coincidência, eu não sei se as equipes brasileiras utilizam esse mesmo programa ou não, conhecem, enfim. Então, eu não sei por qual motivo, de repente, por uma coincidência, eu não ouvi falar a respeito disso. Eu gostaria que a senhora aprofundasse nessa parte. O manejo médico da incontinência fecal existe no Brasil, eu conheço vários profissionais que fazem, mas, infelizmente, não é tão comum como nós gostaríamos que fosse. Nós achamos que o cirurgião pediatra que opera malformação anorretal, estrofia de cloaca, tem a obrigação moral de oferecer manejo médico, porque a gente é um diferenciador muito grande na qualidade de vida. Claro que a qualidade de vida ela é definida pelo paciente. Tem pacientes que vão te dizer, eu prefiro minha colostomia, estou feliz, já tive tantas operações na minha vida que eu não quero mais saber de hospital. Nós respeitamos isso. Mas também é importante oferecer essa opção, que muitos pacientes nem sabem disso. Não. E claro que exige muita dedicação do médico, da enfermeira, dos pais, da própria criança, né, para poder estar limpo todo dia. Mas, nos casos em que a gente tem experiência, eles gostam desse tipo de manejo e ficam limpos. Mas a senhora sabe dizer o porquê que isso não é muito utilizado aqui? Eu não sei. O que nós suspeitamos é porque, como essas malformações, a gente fala de matéria fecal, de incontinência, não é tão elegante. E por muito tempo, as pessoas mantiveram silêncio total. Ninguém queria falar que o seu filho nasceu com essa malformação. E isso, de certa maneira, deixa a medicina também não evoluir. Se você pensar de gêmeos, quando gêmeos nascem siameses, né? A televisão está na porta do hospital para relatar que um bebê nasceu assim. Quando nasce um bebê com estrofia de cloaca, a televisão não quer falar. Eles mesmos têm dificuldade em abordar o tema. Então, eu acho que uma das razões pelas quais nós não temos manejo médico em todo mundo, em todo lugar, porque não tem desculpa. É barato, é fácil, agora exige dedicação. E o sistema de saúde não paga para isso. Então, em lugares em que a medicina é paga, na verdade, a gente não recebe para fazer esse manejo. Então, você precisa de que um cirurgião acredite nisso para fazer e melhorar a qualidade dos pacientes. Então, eu acho que essa é a razão. Entendo. E para que as pessoas possam entender melhor do que a gente está falando, você pode explicar para a gente? Claro. Então, o manejo, o que ele consiste? Ele consiste em encontrar uma receita de um enema. Enema é um líquido. Geralmente, a gente usa como base solução salina, porque a solução salina é semelhante aos líquidos corporais. Então, a gente usa a solução salina e a gente usa irritantes, que são para fazer o intestino contrair, que é glicerina líquida. Aqui nos Estados Unidos, a gente usa um sabão à base de glicerina, que se chama Castile Soap, que é um sabão sem cheiro, sem cor, um sabão bem básico. E nos últimos casos, geralmente, estrofia de cloaca a gente não usa o FLIT, porque o FLIT ele pode causar distúrbio hidroeletrolítico e nos pacientes que não têm função normal, função renal normal, a gente não usa. Então, é raríssimo ter que usar. Então, vamos dizer que quando a criança chega a 4 anos de idade, a gente injeta contraste na colostomia para ver quanto cólon tem. E o radiologista vai me dizer, olha, enchi esse pedaço de cólon com, não sei, 100 ml, 200 ml de material contrastado. Baseado na radiografia, então eu vou decidir qual vai ser a primeira receita que eu vou tentar. Então, vamos dizer, vou tentar 100 ml de solução salina com 5 ml de glicerina. Aí a gente faz por tentativa e erro. Então, a gente ensina a mãe, usa uma sonda de Foley, ela infunde a solução em 5 a 10 minutos, mantém essa sonda lá, para essa solução misturar com o cólon por 10 minutos, depois desinfla,
o balão, tira a sonda, e aí é quando o paciente vai ter essa evacuação massiva. Existem umas bolsas de colostomia que são gigantes, que elas vão desde a colostomia até o vaso sanitário. Então, eles podem usar essa durante o manejo, outros preferem fazer na banheira mesmo, já que é só um teste para ver. Outros... Os pais são bem criativos, eles encontram de como fazer esse manejo. E aí, a gente faz uma radiografia de abdômen depois do paciente ter sido evacuado. A gente espera 40 minutos para essa evacuação ocorrer. Então, o paciente vai ter que dedicar 1 hora do seu dia para esse manejo. E pode escolher a hora que seja conveniente, mas sempre na mesma hora. E aí, a gente vai fazer uma radiografia de abdômen. E na radiografia de abdômen, a gente vai ver se esse cólon está limpo. Se esse cólon está limpo, e se o paciente ficou com a bolsa limpa, perfeita, segue o mesmo enema. Vamos dizer que a radiografia ainda mostra muita matéria fecal, quer dizer que essa receita que eu escolhi não está muito boa. Então, eu vou aumentar a quantidade de volume e a concentração para limpar melhor esse cólon. E aí, todo dia a gente vai mudando e baseado no relato do paciente na radiografia, até a gente ter um paciente limpo, radiografia limpa. Aí o paciente e a mãe já sabem o esforço de fazer enema e eles vão pensar como que a minha qualidade de vida era melhor. É melhor com a minha colostomia e não ter que pensar em nada, estou adaptado à minha bolsa, ou é melhor ter uma bolsa completamente vazia? Não, eu gosto de ter uma bolsa completamente vazia, porque eu faço esporte e aí não tem problema. Então, e aí eles podem decidir, querem fazer o abaixamento da colostomia ou querem continuar com a colostomia. Entendo. Então, esse teste, no momento do teste, isso é feito em dias... 7 dias seguidos. Isso que eu queria saber. São 7 dias. 7 dias seguidos, 1 semana. É o tempo. Então, para o ajuste, né? Para o ajuste da quantidade, da composição, do que vai ser. Então, esse líquido é inserido na bolsa de colostomia, desculpe, no estômago. Isso. Joga, espera ali um momento para fazer o que é necessário, né? Ativar ali, irritar o intestino e as fezes saem. E esse teste vai fazendo até ajustar a melhor maneira da quantidade de líquidos para deixar essa pessoa 24 horas sem as fezes na bolsa. Exatamente. A evacuação vai acontecer de forma massiva imediatamente depois do enema. E aí fica com a bolsa vazia. Esse é o objetivo. Sim. E acredito que mesmo que as pessoas queiram depois sair da bolsa, eles devem ficar ainda um tempo fazendo esse teste, né? Para ver se realmente ele vai conseguir se manter durante 24 horas limpo. E, bom, depois tendo a certeza e querendo, ele pode falar, bom, já que eu já estou conseguindo ficar 24 horas limpo, eu não quero mais a bolsa. Exatamente. É isso? Exatamente. E aí vocês partem para uma cirurgia, que eu queria que a senhora falasse sobre essa cirurgia. Que aí a gente vai tirar a colostomia, basicamente tirar a colostomia da parede abdominal e levar como o ânus. E aí, ao mesmo tempo, a gente faz uma mão nessa conexão para que ele possa fazer, ele ou ela, o enema de maneira anterógrata, sentado no vaso sanitário. A limpeza, ao invés de pelo estoma da colostomia, vai pelo Malone, que é um estoma que pelo que eu notei, ele costuma ser bem discreto. A gente faz quase invisível. A gente tenta fazer na parte mais profunda da cicatriz umbilical, de maneira que fique praticamente invisível. E o paciente pode ir para a praia, não ter problema nenhum. Entendi. Então, assim, o resultado, falando agora da parte da incontinência urinária e da continência fecal, o resultado é uma pessoa com 2 micro buraquinhos bem pequenos, um para fazer o cateterismo através do mitrofanoff, e o outro, que é o Malone, para fazer essa lavagem para permanecer 24 horas limpo, continente fecal. Isso. É isso? Isso. Perfeito. Isso. A maioria dos casos. Entendi. Então, são 3 caminhos. Um que, infelizmente, é o que menos acontece, da possibilidade de incontinência fecal através do ânus normal. O outro com a bolsa, colostomia, e o outro, essa possibilidade que a gente começou agora, do enema. Muito interessante. E a única parte que é importante saber é que esse manejo só pode ser feito no cólon. Então, o paciente tem que ter cólon. Se usaram o cólon para aumentar a bexiga e o paciente tem uma ileostomia, não podemos, porque a ileostomia, o íleo é onde ainda se absorve o nutriente. Então, a gente não pode fazer manejo.
É por isso que é tão importante também esse trabalho em equipe, né? Que o urologista vai conversando ali com o colo retal. Isso. Vão ali alinhando que eles vão juntos, né? Exatamente. Porque se usar essa parte do intestino, em seguida não vai poder ficar limpo através do enema. Exatamente. Essa quantidade, esse líquido, uma vez por dia, durante um longo período, anos, uma vida, isso tem alguma contraindicação, alguma reação? Causa algum mal para o intestino? Não. Nós temos... Não sei nem dizer quantos mil pacientes fazendo, mas não tem problema. Justamente porque o cólon ele é um órgão que ele só absorve a água, então não tem problema em a gente estar limpando a matéria fecal. Entendi. Vou aproveitar de fazer uma pergunta, já que a gente está falando disso. Riscos para desenvolver câncer no intestino no decorrer do passar dos anos? Isso. Existe um risco maior para isso, não? Olha, nós acreditamos que não, que o risco seja mesmo da população geral. Isso é o que nós temos visto acompanhando cada relato que surge de um paciente com uma malformação congênita que agora tem um caso de câncer. Então, parece ser que o risco seja o mesmo da população geral. Sendo assim, para câncer de cólon, com história familiar, é quando o screening tem que ser muito rigoroso, né? E depois, a partir dos 45 anos de idade. Sempre acompanhando com os exames, né, para acompanhar. Em relação à continência fecal, eu estava ansiosa por falar sobre isso, porque realmente eu não ouvi isso em local nenhum. Então, talvez seja uma possibilidade para as famílias aí. Claro. Bom, a gente pode aprofundar um pouquinho mais em relação à parte da sexualidade e da parte vagina e pênis nesse cenário. Primeiro, eu queria perguntar em relação à menstruação. Nas meninas, como é que fica a menstruação? Pacientes que têm 2 hemiúteros, eles têm mais risco de um desses hemiúteros estar obstruído. Então, geralmente a menstruação ela acontece na mesma idade que a menstruação da mãe aconteceu. Então, a gente fica de olho. Quando começar a desenvolver mama, pelo pubiano, pelo axilar, a gente já começa a fazer uma ultrassonografia pélvica, porque quando vem a menstruação, a gente quer assegurar que os 2 hemiúteros estão drenando. Hoje em dia, quando um bebê nasce, uma bebê do sexo feminino nasce aqui com estrofia de cloaca, nós, durante a operação, a gente confirma que os 2 tratos estejam não obstruídos. Então, a gente passa um catéter minúsculo dentro da trompa de falópio, a gente injeta a solução salina e a gente vê saindo pelo útero e pela vagina, como uma maneira de testar que esse sistema esteja pérvio. Mas todas as pacientes que têm 2 hemiúteros, durante a menstruação, a gente acompanha. A menstruação acontece ao mesmo tempo, né? Os 2 drenam igual, mas a gente quer assegurar que os 2 estejam drenando. Quando houve uma conexão com uma neovagina, quando a gente teve que substituir essa vagina, um pedaço dela por um pedaço de intestino, então é importante saber que essa conexão da vagina de intestino com as vaginas naturais esteja aberta também. Então, é importante fazer esse exame antes de vir a menstruação. Que mais? Caso aconteça de estarem fechadas, o que acontece? Se estiverem fechadas, geralmente acontece que a paciente tem uma dor abdominal forte, cíclica, todo mês. E aí, se a gente pensar, os primeiros períodos menstruais são gotinhas de sangue. Então, ela vai só sentir aquela dorzinha, vai passar. Mas aí, já pelo 5º, 6º mês, vai começar a acumular sangue. Então, ela chega no hospital com uma massa de sangue. Isso precisa ser drenado. Aqui a gente tem a equipe de radiologia intervencionista, né, que coloca um tubinho e drena esse sangue para diminuir toda a inflamação, e aí ela vai ser estudada para saber se vale a pena tentar abrir esse canal ou se é mais seguro para ela remover um hemiútero e deixar o outro que está sem problema. Entendi. E, bom, em relação as mães perguntaram muito em relação aos resultados da parte da vagina. A genitália externa, depois de ser reconstruída, ela fica visualmente semelhante a uma vagina normal? Como é que é o resultado dessa cirurgia?
Isso depende muito, porque também, como eu falei, a palavra espectro, ela é tão importante. Tem pacientes que são completamente separadas, assim, físico, tem pacientes que não são tanto. Então, quando nascem o pelo, né, tem umas que ficam perfeito, vamos dizer assim, a parte de visual, né? Outras a gente vê que fica mais pelo de um lado, mais pelo do outro, e um pouco no meio sem pelo, e a gente tenta fazer uma cirurgia plástica para só juntar. Mas o mais importante, que eu sempre converso com as minhas pacientes do sexo feminino, é que sexualidade é uma coisa difícil para todo mundo. A primeira vez é complicado para todo mundo. Então, é super importante encontrarem um parceiro que entenda, que as amem incondicionalmente. E essa relação é que vai fazer com que a vida sexual seja satisfatória. É muito comum os pacientes que nasceram com uma malformação anorretal pensar que tudo que eles sentem é por causa da malformação. Na verdade, não é isso. Eles sentem igual a qualquer outro paciente. Né? Eu lembro de conversar com um paciente de distrofia vesical e eu falar, não tem problema, tá tudo perfeito, faça assim, assado. Mas eles têm uma insegurança, né? Sim. Então, essa parte, por isso que o acompanhamento psicológico também ajuda muito. E também tem um pouco de como eles nascem, porque tem crianças que nascem com como é que eu falo? Uma autoestima enorme, uma segurança enorme, e outros que não. Então, a gente tem que ajudar eles durante o caminho e falar, isso não tem nada a ver com o que você nasceu. A gente sabe que relacionamento é tão complexo, né? Não é uma verruga que é o diferenciador entre um sucesso ou não. Então, isso é que a gente tem que explicar desde pequeno para eles entenderem também. Sim. Bom, tendo o cronograma de cirurgias mais ou menos ali no período que vocês já estabelecem, essa cirurgia da reconstrução da vagina, ela acontece mais ou menos com quantos anos? A reconstrução da vagina nós fazemos cedo. Porque depois de um aumento de bexiga, depois de um abaixamento de cólon, seria muito difícil fazer essa reconstrução da vagina. Então, a gente faz durante essa reconstrução, quando necessário, a gente reconstrói a vagina. Não todos os casos são necessários. Porque, às vezes, a vagina já chega ao períneo e você só tem que uni-las, né? Mas, quando é necessário, a gente faz durante essa operação gigante, de aumento de bexiga, reconstrução vaginal e abaixamento do cólon, quando indicado. A reconstrução peniana, não. Essa espera-se depois da puberdade para fazer. No caso, fazendo uma comparação entre a pessoa que nasce apenas com astrofia vesical e a astrofia de cloaca, a parte peniana diferencia? Sim. Ou é mais ou menos... É isso que eu te perguntar. Diferencia? Muito, muito. A astrofia vesical tem um pênis mais adequado, que é mais fácil de ser reconstruído. Então, no paciente com astrofia vesical, é mais raro eles precisarem de uma reconstrução usando, por exemplo, o músculo do braço, é muito mais raro. A maioria não precisa. Eles ficam com o pênis deles e é o suficiente. O paciente com distrofia de cloaca, não. Ele precisa de uma reconstrução externa, vamos dizer assim. Quais são as possibilidades que a senhora está falando? De repente, utilizar a parte da pele, do músculo, não sei, para construir um corpo cavernoso? Como é que funciona isso? Não é a minha área, porque eu não faço essa reconstrução, mas o que eu sei que eles fazem é a reconstrução com músculo e pele do antebraço, né? E aí podem reconstruir a uretra mesmo. Tem pacientes que, mesmo com o pênis reconstruído, alguns urinar, que é raro, a maioria vai ter o seu Mitrofanoff, e aí eles colocam uma prótese, geralmente inflável, para a ereção. Entendi. Eu ia até te perguntar sobre a uretra. Uma mãe perguntou, que falou que a uretra do filho dela, ou da filha, não me recordo, era um filho, era muito pequena, muito curta, e qual costuma ser a solução para estender a uretra? Existe aí uma possibilidade? Existe. A gente tem que pensar que existem malformações mais simples, que é, por exemplo, a hipospádia, né? Que é uma malformação só da uretra mesmo. E a gente tem reconstruções muito boas. Hoje em dia se usa muito a mucosa da boca, que consegue reconstruir uma uretra,
Mas o mais importante não é só reconstruir a uretra. No caso dos pacientes com distrofia de cloaca, é a continência. Então, se a gente reconstrui a uretra, mas não tem continência, não tem tanto valor em reconstruir essa uretra. E a incontinência urinária nos pacientes, a mesma pergunta em relação ao pênis em relação à incontinência urinária. Existe aí uma dificuldade, uma complexidade maior em conseguir a continência urinária nos pacientes de distrofia de cloaca do que nos pacientes de distrofia vesical, ou é mais ou menos a mesma coisa? Mais dificuldade nos pacientes com distrofia de cloaca. Certo. Normalmente, então, essas crianças vão para o cateterismo e o metrafonal. Cateterismo intermitente, alguns conseguem fazer sem o mitrofanol, mas é muito raro. Entendi. Bom, para a gente fechar o assunto da sexualidade, então, independente do sexo, é possível ter o ato sexual, normalmente. Esse é o objetivo do tratamento. Né? Claro que o homem, o ato sexual tradicional com a penetração, só depois de uma reconstrução peniana. E a mulher, o objetivo do tratamento é que ela tenha uma vagina adequada para a função sexual. Certo, certo. Bom, em relação ao resultado, a gente já conversou um pouquinho dos resultados, eu dei uma pesquisada no trabalho que vocês realizam, no hospital que vocês trabalham, e o percentual é bastante alto de sucesso em relação à incontinência. Então, assim, acho que com o passar do tempo, como você falou, as técnicas ficam mais afinadas, coisas novas surgem. Então, daqui para frente, eu acredito que as possibilidades sejam cada vez melhores, né, para essas crianças. Claro que a gente tem que ser sempre otimista. Eu acho que se a gente olhar num curto período de tempo quanto a medicina evoluiu, a gente tem todas as razões para acreditar que cada vez vai ser melhor e que o melhor está por chegar, que é inclusive a engenharia de tecidos, em que vai nos dar mais tecido de bexiga mesmo, tecido de vagina, em que vão mudar a qualidade de vida desses pacientes. Sim. A senhora acha que tem mais algum ponto que esteja faltando na nossa conversa? Que a senhora julga importante? Não? Tá. Não. Então, para fechar, uma coisa que eu fiquei pensando em relação, quando a senhora estava explicando em relação ao programa de enema, para alcançar a continência fecal, uma coisa que você estava falando, eu estava pensando nisso. Não tem muito a ver, mas eu acho que a gente pode fechar com isso, que eu acho que é importante. Sobre a importância de, desde cedo, a gente ensinar essas crianças a terem uma disciplina, o hábito de ter o cuidado, o autocuidado, com a higiene, com a questão do cheiro mesmo, da urina, das fezes. Porque a gente tende, eu falo como mãe, a gente tende a querer solucionar o máximo tudo para essas crianças, né? Porque a gente já vem ali de, mas, poxa, tadinho, já nasceu com essa situação, eu faço aqui para você, eu faço aqui para você, eu faço aqui para você. Claro. E aí, imaginando a rotina dessas crianças nesse cenário que a senhora apresentou, eu acho que é importante os pais darem autonomia para essas crianças o quanto antes, para isso se tornar hábito, né? Para o futuro, eles terem essa autonomia, se sentirem seguros, e, enfim, acho que é importante falar isso, porque no grupo a gente acompanha muitas famílias e a gente vê o quanto a gente tende a super proteger, a querer ajudar sempre, porque é muito difícil, enfim. Enxergando esse cenário, é necessário essas crianças terem, sim, uma disciplina, saberem que tem que fazer a lavagem da bexiga, que vai, naquele momento, precisar fazer a lavagem, fazer o enema naquele horário, porque faz algum sentido. Então, para os pais, acho que a gente pode encerrar, de repente, com essa dica, né? Que é importante dar autonomia para essas crianças. Elas são capazes de tudo. Praticar esporte, namorarem, estudarem, se formarem, trabalharem, casarem. Claro. Você olha nisso. Claro, absolutamente. Eu acho que é importantíssimo. E existe a comunicação adequada para cada idade, né? Então, como a gente fala, como a gente propõe. E eu acho que aprender a linguagem é muito importante. Por exemplo, a gente sempre fala para os pais do enema, né?
Não é, meu filho, você quer fazer o enema ou não? Não, você quer fazer o enema antes de terminar esse jogo ou depois de terminar esse jogo? Então, pequenas palavras que podem fazer uma diferença enorme, né? Então, sim, eu acho que sim. Uma opção, né? Exatamente. Certo, então eu acho que é isso. Acho que foi, a gente extrapolou o tempo. Olha, um pouquinho. Pois é, a gente se junta, fala. Olha, eu quero muito agradecer, de verdade. A senhora foi muito generosa com a gente em disponibilizar esse tempo e essas informações que são muito valiosas. Te agradecer por isso. Espero que a senhora continue aí ajudando essas crianças, desenvolvendo esse trabalho que é tão bonito, a senhora e o doutor Alberto. Então, muito obrigada mais uma vez. Espero que daqui para frente a gente se reúna novamente para debater sobre outros assuntos. Certo? Muito obrigada. Com certeza. Fernanda, muito obrigada. Espero que quando o coronavírus acabe, a gente possa se conhecer pessoalmente, dar um abraço de verdade. E desejo muito sucesso, admiro muito esse trabalho que você está fazendo. Eu sei da importância disso, porque eu conheço várias organizações de pais, e eu acho que as mães têm capacidade de mudar o mundo para melhor, mudar a medicina, mudar o nosso foco. Eu aprendo sempre quando eu passo tempo conversando com os pais, e eu acho que isso é uma das partes mais bonitas da nossa profissão, e ver nossos pacientes crescerem também. Verdade. Então um beijo para todo mundo e muito obrigada. Obrigada, doutora. Até a próxima. Tchau, tchau.